Bom dia, pessoal. Boa tarde. A gente vai começar a nossa quarta aula aqui do YouTube, né? Do ensino remoto. E é uma aula sobre cores e a visão das cores. E já adianto que é uma aula muito difícil de repor da forma que ela é feita presencialmente, porque tem várias dinâmicas, várias experiências que aqui ficam difíceis de serem reproduzidas. Mas vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu gostaria de enfatizar, né, é que tudo que a gente vê é luz. Tá? A maioria dos objetos ao nosso redor não emite luz, mas elas refletem a luz do Sol, né? Ou a luz da Lua, que também por si só é uma reflexão da luz do Sol, né? Ou as luzes artificiais das lâmpadas, né? De uma fogueira, ou mesmo das estrelas. Tá? Então a gente só enxerga os objetos porque eles refletem luz que chega até eles, vinda de alguma fonte, né? E eles refletem essa luz em todas as direções. Essa reflexão que os objetos comuns fazem, né, da luz em todas as direções, a gente chama de reflexão difusa. Guardem esse nome. Mais adiante, né, no curso, quando a gente falar de reflexão, a gente vai explicar a diferença dessa reflexão para um outro tipo. Tá? Mas então, em resumo, a luz bate nesse olho, nesse lápis. Aqui ela é refletida em todas as direções e, portanto, de qualquer lugar que eu olhe, vai ter luz sendo refletida em direção ao meu olho, por isso eu consigo enxergar o lápis. Tá certo? Então só consigo porque a luz vem em direção a meu olho. Tá? A gente vai ter uma aula mais adiante que nós vamos falar com mais calma do olho e das partes do olho, mas eu já adianto dois elementos do olho que são importantes a gente saber que existem. Né? O primeiro deles é a pupila. Então, pupila é essa, né, bolinha preta do olho. Tá certo? Essa bolinha preta do olho. É por ela, na verdade, isso aqui, gente, é um buraquinho. Né? Ele está revestido com a córnea, né? com material transparente, mas essa impressão dele ser preto é simplesmente porque é um buraquinho. Se você pegar uma caixa de papelão, fizer um furinho, né, e olhar, vai parecer preto. Tá? E é por ali que a luz entra. Tá certo? Ela entra, né, ela vai ter todo um processo ali no cristalino de convergência, mas não vamos discutir isso nesse momento. Tá? E ela vai chegar a ter que incidir lá no fundo do olho, onde tem uma parte que a gente chama de retina, que nós vamos falar um pouco hoje também. Tá? Então a luz, né, reflete nos objetos, chega até seu olho, entra pela pupila e vai ter que chegar lá na retina. Deixa eu só ver se meu celular está aqui. Eu vou mostrar aqui. Ok. Então uma coisa interessante, curiosa, é o seguinte, é que a pupila, ela pode ajustar o tamanho dela de acordo com a luminosidade do ambiente. Então, olha essa foto aqui, interessante, né? Você vê que, não sei se é uma montagem ou não, mas o que acontece? A pupila aqui está fechadinha, ó. Dá uma olhada. Já a pupila aqui está aberta. O que faz essa diferença, gente? A diferença é que quando você está num ambiente muito iluminado, né, para não entrar luz demais, seu olho vai fechar a pupila o máximo que ele puder, para entrar só quantidade de luz adequada. Já quando você está num ambiente escuro, tem pouca luz, seu olho abre a pupila para entrar o máximo de luz possível e aí você conseguir enxergar melhor. Né? Se você olhar alguns animais noturnos, tipo uma coruja ou um gato, né, que tem hábitos noturnos, você vai ver que a capacidade de dilatação da pupila deles é impressionante. Né? Isso para quê? Para entrar mais luz. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um teste comigo, né? Eu vou jogar luz no meu olho. Deixa eu ver se eu consigo olhar para isso. Né? Não sei se vai conseguir ver. Não sei se vai dar certo, né? Vou jogar bastante luz. Vou ver se a pupila fica bastante fechadinha. Depois que eu tiro a luz, vamos ver se vocês veem ela abrir. Não sei se foi possível ver. Vou repetir de novo. Tá? Não sei nem se está dando certo, gente, porque eu não testei isso antes. Né? Porque a luminosidade aqui ela não é... Ela já é alta, né? Então não sei se vai abrir o suficiente, né? Talvez se tiver dado certo, vocês vão ver minha pupila dilatando, né? Ela fecha no momento que eu jogo luz e depois que eu tiro a luz, ela dilata. Esse é o motivo, gente, pelo qual a gente às vezes demora a acostumar com a luminosidade de um ambiente. O tempo que a pupila demora para fechar ou para dilatar.
né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, você abre o olho, às vezes fica tudo meio embaçado, né? Por quê? Porque sua pupila está muito dilatada, você estava no escuro, né? E aí entra muita luz e ofusca mesmo. Aí ela vai ter que fechar, isso demora alguns segundos, né? Vários segundos. E aí você demora, né? Vamos dizer, meio minuto, 30 segundos, 1 minuto, para se ajustar, para ajustar a luminosidade daquele ambiente. É sua pupila que demora para fechar. E a mesma coisa, o contrário, né? Se você entra num quarto escuro, você não enxerga nada no início, porque sua pupila está fechadinha. E aí, conforme vão passando, esse processo de abertura é um pouco mais lento, né? Mas, não sei, 5 minutos, ela já abriu, você vê que depois você já consegue ver as coisas. Né? Já reparou? Às vezes você acorda à noite, você olha para o quarto escuro, você consegue enxergar. Mas no momento que apagou a luz, você não vê nada. Né? Isso tem a ver com essa abertura e fechamento da pupila. Tudo bem, gente? Então, pupila, esse pretinho do olho, é um buraquinho por onde entra a luz, ele pode abrir e fechar de acordo com a luminosidade do ambiente. Lá no fundo do olho, eu tenho a retina, né? Aqui tem uma visão ampliada, né? Nessa imagem aqui. E é lá que estão as células que vão detectar a luz, né? Entre aspas, as antenas, vamos usar esse termo aqui, né? Que vão entrar em ressonância e detectar essa luz. E essas células são de 2 tipos, tá? São os cones e os bastonetes. Só uma curiosidade, né? Se vocês verem aqui, né? Essa visão, ela mostra qual coloração? Vermelha, né? Não sei se é por causa do sangue percorrendo o fundo da retina, mas é vermelhado. E esse vermelho da retina é o motivo pelo qual nossos olhos aparecem vermelhos nas fotografias com flash. Né? Porque que acontece? Você está num ambiente escuro, sua pupila dilatou. Né? Você está vendo ela preta porque, igual eu falei, se você pega uma caixa qualquer, de qualquer tamanho, faz um furo e olha para esse furo, se essa caixa é fechada, você vai sempre ver o furo preto, porque você não vê a luz que sai lá de dentro. Se você joga uma lanterna e ilumina lá dentro, talvez você consiga ver que a caixa lá dentro não é preta, às vezes ela é branca, às vezes ela é de outra cor. O que acontece na hora da foto? Né? Você está no escuro, sua pupila está dilatada. Aí, de repente, vem o flash, né, para tirar a foto. Não dá tempo do seu olho, sua pupila contrair de novo. Então, o que acontece? A luz vai iluminar lá dentro do olho, né? E vai refletir a coloração ali de dentro. Né? Como o fundo do olho é vermelho, vai refletir essa luz vermelha que sai nas fotos. Né? Então, luz vermelha, esse olho vermelho quando você tira fotografia com flash tem a ver com isso. Tá? Realmente está iluminando o fundo do olho. Tá? Vamos falar agora um pouquinho, gente, dessas 2 células aqui. Cones e bastonetes. Então, os bastonetes são células mais alongadinhas, tá? Elas são muito sensíveis à luz. Qualquer luzinha que chega, elas conseguem detectar, muito mais sensível do que os cones. Só que os bastonetes não conseguem diferenciar cores, não conseguem diferenciar frequências de luz. Tá? Então ele consegue saber se chega luz ou se não chega, mas não consegue diferenciar as frequências. Então, se eu não tivesse os cones, tivesse só esses bastonetes, como é que seria a minha visão? Seria em preto e branco. Eu enxergaria em preto e branco. Em alguns animais que não têm cones, né, a gente supõe que a visão deles é preta e branca por isso, tá? Porque ele não é sensível à diferença de frequências. Ele só percebe se chega ou não chega luz, tá? Já os cones, eles são responsáveis por diferenciar as frequências e eles vão fazer isso estimulando o nosso cérebro a ver diferentes cores, tá certo? E aí, uma coisa para a gente entender a nossa visão de cores, a gente tem que entender que a gente tem 3 tipos de cones. Um que são estimulados pelas frequências mais altas da luz visível, ali perto do azul. Outra pelas frequências mais médias eu acho, né? Frequências médias da luz visível, né, que vai ficar em torno do verde, que a gente vai ver como verde. E outras que vão ficar com as frequências mais baixas de luz visível. Tá certo? No centro da nossa retina, a gente tem muitos desses cones. Por isso que a nossa visão central ela é muito boa para diferenciar cores. Já na periferia da nossa retina, né, nas bordas, a luz que chega de lado para a gente, bate em regiões da retina onde tem muito menos cones, tem muito mais bastonetes. E aí uma primeira experiência que eu gostaria que vocês fizessem em casa, né, se a gente tivesse em sala de faria, é a seguinte: você vai olhar para frente, você vai pedir para alguém, um amigo, um irmão, seu pai, sua mãe, pegar um objeto colorido,
Preferência com a cor bem nítida, aqui eu não estou com um bom, tá? Mas tipo aqueles pincéis que a gente usa para fazer no quadro, né? Bem vermelho, bem azul. Qualquer coisa que tenha uma cor bem forte. E você vai pedir ele para ir chegando devagarzinho. Você não pode olhar assim de lado, ó. Você tem que continuar olhando para frente. Ele vai chegar com o objeto do seu lado. Você não pode olhar. Você tem que olhar para frente. Mas você vai perceber que ele entrou no seu campo de visão. Assim que você perceber que entrou no campo de visão, você pede para ele parar, ele vai ficar com o objeto ali. Você não pode olhar, não pode virar o olho. E você tem que adivinhar que cor que é esse objeto. Tá certo? Você vai ver que se você fizer isso direitinho, sem roubar, sem olhar assim, sem ele avançar demais, você não vai conseguir identificar essa cor. Tá? Eu faço isso há vários anos na sala e 100% das vezes as pessoas não conseguem identificar. Tá? Então, lembrando, se você olhar e muda, porque aí ele já vai entrar e bater, né, o olho ele vai entrar direto no olho. A luz vai entrar direto no olho. Então não pode nem virar o olho assim, ó, ficar olhando para frente, perceber ele na periferia, deu o sinal que percebeu, ele está ali mais ou menos, né? Aí você vai tentar adivinhar a cor. E o desafio que eu acho que vocês não vão conseguir. É claro que às vezes pode acertar por sorte, né? Você pensar nas cores principais assim, né? A gente tem que pensar 5, 6 cores que são mais comuns, né? Alguns de vocês vão acertar, né? Na pura sorte, a maioria vai errar, né? E é isso. Se acertar, o que você faz? Faz de novo, faz com outros objetos, tenta acertar. Você vai ver que você não vai conseguir acertar sempre, porque quando acerta, mais no chute. Tá? A gente não tem essa percepção de cores na periferia da visão. Beleza, vamos adiante. Esse é um outro ponto bem interessante que eu acho, né? Então, eu falei com vocês, né? Mostrei a imagem da retina. Lá no fundo da retina, a gente tem as células que são sensíveis à luz. Tem os cones, tem os bastonetes. Só que você tem uma região ali, onde vão chegar os nervos, a gente chama de nervo óptico, que são aqueles nervos que vão levar essa informação, esse sinal de que chegou ou não chegou luz, de com qual frequência que ela chegou, que vão levar esse sinal para o cérebro. E nesses pontos onde eles chegam, não tem célula sensível à luz, porque está chegando o nervo óptico ali. Então, ele é um ponto que, se a luz bate naquele ponto ali no seu olho, você não vê nada, né? E então, assim, se eu fosse pensar assim, se você raciocinar, você pode pensar, ué, mas eu não vejo nada, mas na hora que eu olho para as coisas, não tem nenhum local na imagem que eu vejo que está faltando luz, né? Como se tivesse um buraco preto assim, onde eu estivesse vendo. Né? Porque a ideia seria essa, se você tem um ponto no seu olho, na retina, que não detecta luz, quando eu olhasse para a paisagem assim, em algum ponto da paisagem que a luz está batendo nesse ponto cego, eu não deveria estar enxergando nada. Né? E aí que tá. De fato, nesse ponto você não enxerga nada. Mas como você tem a visão dos dois olhos, né, seu cérebro acaba preenchendo essa imagem com a informação complementando de um olho do outro. Né? Tipo assim, esse olho seu não enxerga numa certa direção, mas o outro olho enxerga. Né? Aí seu cérebro completa a visão desse com a informação do outro olho. E vice-versa. E aí tem uma experiência bem interessante para a gente mostrar isso para vocês. Né? Se vocês pegarem essa imagem aqui, ó, vocês podem fazer o seguinte, né? Fica diante dessa imagem, alinha seu olho direito com X, seu olho esquerdo com aquela bolinha no meio da cruz. Tá? E aí você faz o seguinte, você fica olhando direto para eles, aí você vai tampar o seu olho esquerdo e seu olho direito vai olhar para a bolinha, mas não é para fazer isso aqui não, é só virar o olho, ó. Virei o olho para a bolinha. O que você vai fazer? Você vai aproximar ou afastar da tela até que em um momento você tem que perceber que o X sumiu completamente da sua visão, ficou um papel em branco. Se você olhar para ele, ele aparece. Então você tem que estar olhando para a bolinha, você vê que ele desaparece. Tá? Aqui eu consigo fazer nessa distância. Deixa eu ver. Ele apareceu. Aqui, desapareceu. Tá? Então eu estou olhando lá para a bolinha. Estou olhando para a bolinha com o meu olho direito, meu olho esquerdo tampado. E uma hora o X desaparece. Você não pode virar o olho de novo. O que eu estou fazendo? Quando eu faço isso, gente, eu estou simplesmente alinhando meu olho direito, virando ele para lá, de forma que na hora que a luz que vem do X entra nele, ela bate direto no ponto cego. E aí eu não enxergo. Como não tenho outro olho para complementar, né, meu cérebro não sabe que ali tem um X. Não sabe que ali tem um X.
Entenderam? Então, o que eu fiz? Quando eu faço esse exercício, eu alinho o meu olho direito para a bolinha, para que na hora que a luz que vem ali da parte do X na tela, ela entre no meu olho e bata no ponto cego. Quando ela bate no ponto cego, meu olho não reconhece que ele tem nada, não está chegando informação. Ele não detecta essa informação que tem um X. Tá certo? E numa situação normal, eu estaria com o outro olho aberto, meu cérebro com o outro olho enxerga que tem o X e já joga essa informação para mim. Mas como o outro olho está tampado, ele não tem nenhuma informação que ali tem um X. E aí o que ele faz? Isso é interessante, né? Como tudo que ele vê em volta é branco, ele preenche ali como se fosse branco. Ele supõe que esse branco é que vai preencher aquilo ali. Tá? Então, esse exercício é bem interessante do ponto cego. O mais legal ainda, que eu acho, é fazer o contrário. É alinhar seus olhos, tampar o direito e olhar com o olho esquerdo para o X. Você olha com o olho esquerdo para o X. E vai aproximando até que uma hora a bolinha some. Não pode olhar de volta para ela, senão ela aparece de novo. Você tem que olhar para o X. Até que uma hora a bolinha some. Faz isso e vê se você consegue perceber que, além da bolinha sumir, a cruz se completa. Seu cérebro completa a cruz como se ela estivesse inteira. Tá? Então, eu vou repetir para vocês entenderem. Então, olho direito fechado, os olhos alinhados ali, né? Bolinha e X, alinhados ali. Olho direito fechado, olho esquerdo olhando para o X. Né? Vou aproximando. Bolinha sumiu. Bolinha sumiu, mantém meu olho no X, mas eu percebo na periferia da minha visão de que a cruz se completou. Se eu olhar para ela, a bolinha aparece de novo. Tem que ficar olhando para o X. E na hora que eu olho para o X, a bolinha some, a cruz se completou. O que meu cérebro fez? Como até ali chegava uma cruz, ele deduz que a cruz tem que continuar. Ali dentro não estou pegando informação, não é isso? Porque a bolinha está chegando agora no meu ponto cego. Não sei se ficou claro para vocês, tá? Agora o que eu estou fazendo é alinhando meu olho esquerdo de forma que a bolinha, né, a informação da bolinha chegue no meu ponto cego, então não tem mais informação que a bolinha existe. Né? Meu olho direito também não está ali para me dar essa informação. Então, meu cérebro não sabe o que tem ali. Como em volta tem uma cruz, né, ele deduz que a cruz tem que continuar. E continua e completa a cruz. E você enxerga a cruz onde não tem. Né? Então, é uma experiência muito interessante de, além de você não ver o que tem ali, você enxerga o que não tem. Né? Como que é muito interessante você ver que a visão, ela não é um processo só do olho, ela é um processo do cérebro também. Tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho de cores. Tá? Bem, a luz do Sol, quando ela vem para a gente, depois eu vou mostrar um gráfico, né? Ela é composta de infinitas frequências. Ela vai desde o infravermelho até a ultravioleta, mas passa ali por uma infinidade de frequências. Tá certo? Quando todas essas frequências, aí vamos pensar na parte visível, tá? Esquece o ultravioleta e o infravermelho, na parte visível. Quando todas essas frequências chegam na minha retina, meu cérebro tem a sensação de branco. Ele produz em minha cabeça a sensação de branco. Então, toda vez que você olhar para um negócio e estiver branco, é porque todas essas frequências, ou quase todas, né, uma combinação grande dessas frequências que vem do Sol chegam nela. Tá? Eu vou reelaborar, desculpa, gente. Toda vez que essas frequências chegarem todas na minha retina, eu vou ter a sensação de branco. Ok? Já quando nenhuma dessas frequências chegar, ou seja, quando nenhuma luz chegar na minha retina, eu vou ter a sensação de preto. Tá? Então, primeira coisa, a visão do branco e a visão do preto tem a ver com isso. O branco, né, é o estímulo de todos os meus cones. E o preto é o estímulo de nenhum dos meus cones. Lembra? Cones são aquelas células que são responsáveis por diferenciar as frequências da luz. Então, são células que captam a luz. Quando eu tenho 3 tipos, né? Que eu falei com vocês antes. Quando os 3 tipos são estimulados, meu cérebro produz a sensação de branco, naquele local onde está vindo aquele estímulo. Onde nenhum deles é estimulado, meu cérebro produz a sensação de preto. Quando alguns deles são estimulados, ou eles são estimulados em intensidades diferentes, em quantidades diferentes, aí eu tenho a sensação de todas as outras cores que aparecem. Né? Depende de como que eu estimulo isso aí, de quais cores vão ser estimulados e de como, em qual intensidade cada um deles vai ser estimulado. Tá? Então, vamos destacar esse ponto aqui, ó, que eu tirei lá do livro, que diz o seguinte: a cor não é uma característica dos objetos.
e nem mesmo da luz. A cor é uma sensação fisiológica em nosso cérebro. Quando nos referimos à cor de certa luz, por exemplo, luz verde, estamos falando de uma luz que provoca em nosso cérebro a sensação visual verde. Quando eu falar de luz vermelha, eu estou falando de uma luz que provoca em meu cérebro a sensação visual vermelho. Tá? E assim por diante. A luz em si, ela não tem cor. A cor é o ser humano vendo, ou algum ser humano vendo essa luz e tendo esse estímulo. Tanto é que outros animais não vão ter essa mesma sensação, vão ter sensações diferentes. Né? E até mesmo uma pessoa que é daltônica, por exemplo, vai ter sensações diferentes ao ver essas frequências de luz. Tá? Então, normalmente, gente, o que acontece é o seguinte: você pensa num objeto que não é branco nem preto. Então, se ele é branco, vamos lembrar que ele reflete, em princípio, todas as frequências que batem nele. Né? Todas, não vão dizer, mas reflete grande parte da luz que incide nele. Né? Quando ele chega no seu cérebro, essa luz chega no seu cérebro, refletida por essa folha, por exemplo, ela vai estimular seus 3 cones de forma muito intensa e vai produzir a sensação, a partir daqui, de branco. Tá? Já quando você tem um objeto que absorve quase toda a luz que bate nele, não reflete quase nada, você vai ter a sensação de preto. Quer dizer, daquele objeto quase não vai luz no seu olho, e quando você olha para esse local, não está vindo luz desse local, e seu cérebro tem informação, né, transforma aquilo num estímulo, na sensação de que aqui é preto. Tá? Não é nenhuma luz, gente, mas é pouca. Tá? Quanto mais preto, mais escuro mesmo, menos luz tá vindo do objeto. Tá? Nenhum objeto é 100% preto, né? Pode ter, né, sempre um pouco de luz vai acabar refletindo, mas a ideia simplificada é essa. Tá? Então, o branco está refletindo tudo, o preto está absorvendo tudo. Tá? Não é à toa que, quando você sai de camiseta preta no sol, você esquenta muito mais. Por quê? Porque ele absorve a luz, então ele esquenta. Já o branco não, ele reflete a luz, então ele não vai esquentar tanto. Ok? Agora, quando eu pego um objeto colorido, né? Por exemplo, um objeto vermelho. Eu estou sem aqui, gente, preparei mal para isso. Né? Mas, deixa eu ver, não tem. Aqui, ó, vamos pegar na tela. Né? Quando eu olho para essa parte da tela, vejo ver. Não, aqui não vai ser um bom exemplo, não. Vou pegar um objeto mesmo. Aqui, ótimo. Né? Quando eu olho para essa parte do objeto aqui e vejo azul, o que está acontecendo aqui, gente? Bem, né, nessa parte aqui o objeto refletiu todas as cores. Mas o pigmento que tem aqui, ele não reflete todas as frequências. Ele vai absorver várias e vai refletir algumas. Essas que ele reflete, pode ser 1, 2, 3 frequências que ele reflete, elas vão te causar o estímulo de azul. Né? Então, quando eu tenho um objeto azul, né, que eu vejo como azul, significa que ele está refletindo as frequências que causam a sensação de azul. Ou, em outras palavras, está refletindo o azul e absorvendo o resto. Né? Essa linha aqui em cima, amarela, né? Ela vai estar refletindo frequências que estimulam o amarelo, depois nós vamos ver como que eu posso estimular o amarelo, tem várias formas, e estão absorvendo as outras. Tá? Então, a cor do objeto tem a ver com a cor do que ele reflete, as frequências que ele reflete. Tá? Por exemplo, as folhas, né? As folhas são verdes. Estou aqui em frente à grama, o gramado, o jardim. As folhas são verdes. Por que eu vejo as folhas verdes? Porque na hora que a luz incide nela, ela absorve várias dessas frequências de luz, com elas ela vai fazer fotossíntese, mas aquelas frequências que eu chamo de verde, ela não reflete, ela não absorve, ela reflete. E aí na hora que eu olho para elas, eu vou estar vendo o quê? Eu vou estar vendo as que ela está refletindo, que é o verde. Não vou estar vendo as que ela está usando, que são as outras. Tá? Não sei se ficou claro. Né? Então o objeto sempre aparece a partir das frequências que ele reflete. Né? Muitas vezes você vai ver algumas explicações do tipo assim, gente, eu já vi isso em livro didático, né? Ah, se esse aqui é azul é porque ele reflete o azul e absorve todas as outras. Se aqui é amarelo é porque ele reflete o amarelo e absorve todas as outras. Como se o azul ou o amarelo fosse uma frequência só. Mas isso não necessariamente é verdade. Tá?
Quando eu falo que ele reflete as frequências que correspondem ao amarelo, isso pode acontecer a partir de uma frequência só, ou pode acontecer a partir de algumas frequências que ele reflete. Tá? Então, é claro, ele reflete frequências que vão te gerar a sensação de amarelo. Mas não é porque ele reflete o amarelo e absorve todas as outras, não necessariamente. Tá? Então é só tomar esse cuidado, porque às vezes você vai ver em alguma explicação, em algum site, alguma coisa assim, que não tem esse cuidado, e às vezes leva a entender que a explicação é dessa forma, e não sei se vocês perceberam a diferença, mas não é a mesma coisa. Tá? E nós vamos chegar no entendimento daqui a pouquinho, quando eu mostrar para vocês como que as cores são formadas no cérebro. Ok? Mas uma coisa que eu já chamo a atenção, né, para essa figura aqui, eu acho interessante, porque como eu vou ver a cor dos objetos, né, a partir da luz que ela reflete, né, isso vai depender, claro, do pigmento do objeto, que reflete algumas cores e não outras, mas vai depender do tipo de luz que eu estou jogando nele. Porque, por exemplo, a luz do sol, ela joga todas as frequências. Né? Aí vamos pensar nessa figura aí. Né? O batom da moça está refletindo para mim algumas frequências que estimulam, né, que me fazem ter a sensação de vermelho. Né? Então vamos botar as frequências que formam um vermelho. Mas só que se essa mesma moça, né, à noite, é iluminada com uma lâmpada que não traz todas as frequências, traz só algumas frequências, muitas vezes, algumas dessas frequências que ela reflete na luz do sol, ela não vai refletir à noite porque ela nem recebeu essas frequências. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que é uma frequência, sei lá, específica de, sei lá, 450 Hz, né? 450 vezes 10 a 14 trilhões de hertz, 450 trilhões de hertz, né? Ela me dá a sensação de vermelho, por exemplo. E aí, na luz do sol, o batom dessa mulher está refletindo essa frequência. Tá? Essa frequência, vamos simplificar, vamos chamar de vermelho. Se à noite, ao estar iluminada pela lâmpada, essa lâmpada não emite essa frequência específica, que eu chamo de vermelho, na hora que eu olhar para a boca da moça que está com esse mesmo batom, eu não vou enxergar vermelho, porque ela não teve nem aquela frequência ela nem recebeu aquela frequência de luz para poder refleti-la. Tá? Então, o que isso resume? Que a cor que eu vou ver nos objetos depende, óbvio, né, do meu cérebro, depende do pigmento do objeto e quais frequências ele absorve ou reflete, e depende também do tipo de luz que eu estou jogando. Né? A minha menina, antes, ela tinha uma bicicleta rosa, que quando saía à noite e a lâmpada da rua, que era uma lâmpada amarelada, essa bicicleta ficava roxo bem típico. E na luz do dia era um rosa bem vívido, mudava completamente. Tá? E uma experiência interessante, que também não dá para a gente fazer aqui, mas você consegue alguns vídeos. Vou ver se eu compartilho um vídeo desses. Eu acho que eu compartilho com vocês lá no Moodle. Uma experiência interessante é simplesmente você entrar num quarto escuro, pegar uma luz verde e iluminar os objetos. Vocês vão ver que a cor de muitos deles parece outra completamente diferente. Tem uns que você não consegue nem reconhecer que é o mesmo, né, que é a mesma cor quando você ilumina com a luz comum, na luz do sol, por exemplo, ou quando você ilumina só com a luz verde. Né? Esse exemplo anterior é um bom exemplo. Tá? Aqui está uma bola. Sei lá, uma bola? O que é isso? Uma bola vermelha, né? Aqui iluminada com luz branca, luz do sol. Tá? Ou uma lâmpada comum. Né? Aí, quando eu deixo ela numa sala totalmente escura e jogo só luz vermelha, né, eu continuo vendo essa cor nela. Né? O fundo vejo vermelho também, ó, e eu vejo essa cor nela. Já quando eu apago a luz vermelha e jogo só luz verde, olha como que ela parece preta. Tá? Isso aqui possivelmente por quê? Porque essa bola aqui possivelmente refletia poucas frequências, talvez uma frequência só, né, que ela me dá a sensação de vermelho. Então, vamos refletir o vermelho, vamos pensar assim, vamos simplificar a linguagem. Então, essa bola aqui refletia o vermelho. Tá? Quando eu ilumino ela com luz vermelha, esse vermelho vai ser refletido e eu vou ver vermelho. Já quando eu ilumino ela com luz verde, bem, o verde ela não reflete, o verde ela absorve. Ela só reflete o vermelho. Ah, mas não tem vermelho para ela refletir. Então, ela não vai refletir nada. Ela não vai refletir nada. Por isso, ela vai aparecer como preta.
Tá certo? Então, isso aqui é a mesma bola, essa figura aqui é a mesma bola, só que iluminada com luz verde. Tá? Tem vários vídeos com muitas experiências ilegais desse tipo, assim, né? E é bem interessante, né? Fala assim, não, mas isso aqui não é a mesma bola, né? Esse é preto, é outra vermelha. Não, depende da luz que está chegando até nossos olhos, né? Aqui ela não tinha a luz vermelha para ser refletida, né? E como ela não reflete as outras, reflete apenas o vermelho, aqui ela vai acabar não refletindo nenhuma, porque a única que ela reflete, ela não teve para refletir, não foi julgada nela, né? E ela não vai refletir nenhuma e vai aparecer como preta, tá? Um exemplo. Isso aqui é uma coisa que eu vou comentar depois com vocês. Então vamos lá. Deixa eu ver essas perguntas aqui, gente. Quando luz vermelha incide sobre uma rosa vermelha, por que suas folhas tornam-se mais quentes do que as pétalas? Então pensa aí. Quando a luz vermelha, então imagina que, né, que eu botei uma rosa vermelha, né, com o caule, vamos pensar, a rosa vermelha, quando iluminada com a luz do sol, ela é vermelha nas pétalas e verde no caule e nas folhas, né? Aí eu levo essa rosa para uma sala escura e ilumino ela só com luz vermelha. Por que as folhas tornam-se mais quentes e as pétalas não? Bem, vamos voltar com ela para a luz do sol e vamos pensar. O que acontece? Pensar de forma um pouco simplificada, tá, gente? Mas ajuda a gente a pensar nisso aqui. Por que as folhas... Desculpa, por que as pétalas nos parecem vermelhas? Porque naquele tanto de frequências que chegam do sol, as pétalas vão refletir o vermelho e vão absorver as outras. Vamos pensar assim. O que eu falei para vocês terem cuidado aí, eu estou usando, mas estou usando como recurso didático, tá? Então, ela reflete o vermelho e absorve as outras. Ok? Então, ela não absorve o vermelho, ela reflete o vermelho, absorve as outras. A folha e o caule, pensar, reflete o verde e absorve as outras. Na hora que eu vou com ela, essa rosa, para uma sala que só tem luz vermelha, o que a pétala faz com a luz vermelha? Reflete. Ela não absorve a luz vermelha, ela reflete, por isso ela aparece como vermelha. Já o caule e as folhas, o que ela faz com a luz vermelha? Absorve. Ela reflete o verde, mas ela absorve o vermelho. Por isso, nesse caso, na sala em que a luz é vermelha, as pétalas não vão absorver, mas o caule e as folhas vão absorver e por isso eles vão esquentar, enquanto as pétalas não. Tá? Além disso, eles vão parecer pretos, tá? Para quem olhar. Tá? Tudo bem? Porque eles não estão refletindo nada, porque eles refletem o verde não está ali para ser refletido, eles vão aparecer pretos. Tá? Agora, uma pergunta um pouco diferente, né? Quando luz verde incide sobre uma rosa vermelha, por que suas pétalas parecem pretas? Aí é o contrário, eu peguei essa rosa agora, né? Essa rosa com as pétalas e as folhas, levei para a sala escura, desliguei a luz vermelha e liguei só a luz verde. Então vamos pensar agora, né? O que vai acontecer com essa luz verde ao chegar nas pétalas? O que vai acontecer com essa luz verde ao chegar nas folhas? Bem, as pétalas refletem vermelho. Tem vermelho para elas refletirem nessa situação? Não. Está chegando só luz verde. O que elas vão fazer com essa luz verde? Vão absorver a luz verde. Elas absorvem o que não é vermelho, elas absorvem. Então elas vão esquentar, né? E elas não vão refletir luz, então elas vão parecerem pretas. Tá? Já as folhas, nesse caso, não, né? Está chegando a luz verde, é exatamente a luz que elas refletem, elas vão refletir, vão continuar aparecendo verdes e não vão se esquentar. Não vão absorver luz, portanto, inclusive, não vão nem mesmo conseguir fazer fotossíntese. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos entender agora de forma um pouco mais completa essa questão dos cones e das cores. Uma pessoa com visão normal vai ter 3 tipos de cones. Tá? Um que vai provocar a sensação de vermelho, quer dizer, se eu estimular só esses cones desse tipo 1, eles vão me dar a sensação de vermelho, por isso eu vou chamar eles de cones vermelhos. Tá? Não porque eles sejam vermelhos, mas porque eles, se forem estimulados sozinhos, me produzem a sensação no cérebro de vermelho. Tá? Um outro tipo de cone, um segundo tipo, se forem estimulados sozinhos, me dão a sensação de verde. E eu vou chamar eles de cone verde
pelo mesmo motivo. O terceiro tipo de cone, se for estimulado sozinho, me dá a sensação no cérebro de azul, e por isso eu vou chamar eles de cone azul. Tá? Então, né, aquilo que eu falei. O estímulo apenas aos cones vermelhos produz a sensação visual de vermelho. O estímulo apenas aos cones verdes produz a sensação visual verde. E o estímulo apenas aos cones azuis produz a sensação visual azul. Por isso eu vou chamar essas cores de cores primárias. Né? Aí tem gente que fala, professor, mas eu estudei que as cores primárias lá em artes, elas são azul, vermelho e amarelo. Já ouvi isso muito. Aqui nós estamos falando de somar luz, somar as cores de luz, tá? De produzir cor a partir da luz que chega. Não estou falando de mistura de pigmentos. Tá? Depois nós vamos entender por que na mistura de pigmentos normalmente se usa vermelho, amarelo e azul. Tá? O mais correto nem seria isso, mas vamos entender isso. Tá? Mas quando eu penso em luz, né, o estímulo que eu tenho de todas as cores é formado a partir desses três estímulos, a combinação dos três. O estímulo que produz a sensação de vermelho, o estímulo que produz a sensação de verde e o estímulo que produz a sensação de azul. A partir da mistura e combinação desses, eu tenho qualquer outras cores. Quando você olha para a tela do seu monitor, para a tela do seu celular, né, cada pixel, né, cada pedacinho que emite luz, ele só está emitindo luz verde, azul ou vermelha, ou uma combinação dessas aí, dessas três. Ele não emite mais nenhuma outra cor. E mesmo assim você consegue, na tela do seu celular, na tela do computador, ver imagem com qualquer cor. Mas se você pegar uma super lente, for lá, né? Não sei se vai conseguir com uma lupa, eu acho que não, mas assim, se eu puder ampliar isso muito e ver os pixelzinhos, você vai ver que nada mais é do que lugarzinhos que estão emitindo azul, outros verdes, outros vermelhos, em intensidades diferentes. Tá? Por isso eu vou chamar essas três cores, vermelho, verde e azul, de cores primárias. Tá? Daqui a pouco a gente explica a questão do pigmento. E aí, gente, a maioria dos objetos, como eu falei com vocês, né, eu estava usando essa explicação. O objeto é verde porque ele reflete o verde e absorve os outros. O objeto é azul porque reflete o azul e absorve os outros. Apesar de eu ter criticado isso, eu usei essa explicação no primeiro momento para a gente entender alguns processos. Né? Mas, na verdade, a maioria dos objetos refletem componentes de luz, né, frequências de luz, que estimulam mais do que um cone só. Não vai estimular só o cone vermelho, ou só o cone azul, ou só o cone verde. Né? Mesmo esse aqui, que eu falo, esse lápis é verde. Mas esse verde específico aqui, ele não estimula só o cone verde, não. Ele é desse tom de verde, porque ele estimula o verde mais algumas outras combinações. Tá certo? E aí eu queria chamar a atenção para algumas combinações específicas. Tá? Não vou falar de todas, nem sei todas, mas algumas específicas eu gostaria de chamar a atenção. Quando eu tenho um estímulo na mesma proporção dos cones vermelhos e dos cones verdes, a sensação que eu tenho é de amarelo. Então, quando eu misturar frequências, né, de luz que estimulam meus cones vermelhos e meus cones verdes, a sensação que eu vou ter é a sensação de amarelo. Né? Ah, professor, mas amarelo é quando eu misturo tinta azul e tinta verde. Não, como que é? Não sei mais da tinta. Mas, enfim, lembra que eu estou falando de luz. Então, quando você vê amarelo na tela do seu computador, em pigmento era outra coisa. Depois eu volto nisso aí, gente. Mas vou voltar aqui. Né? Quando eu olho para a tela do computador e vejo algum ponto amarelo, nesse ponto, o que está sendo emitido pela tela do computador, a luz que está sendo emitida pela tela do computador, é vermelho e verde. Tá certo? Quando eu olho para um objeto e ele me aparece amarelo, sei lá, essa parte aqui do livro, mais ou menos, né? Tá muito amarelo. Essa parte da minha roupa aqui, ó. Essa parte de fora aqui da minha roupa. Né? Quando eu olho para cá, aqui está refletindo em direção aos meus olhos, a seus olhos, frequências que vão estimular igualmente o verde e o vermelho. Aí que tá. Pode ser que ela mande duas frequências, uma que vai estimular o verde e outra que vai estimular o vermelho. Ou pode ser que ela mande uma frequência entre os dois que vai acabar estimulando os dois no mesmo tanto. Né? Tem várias possibilidades. Mas o importante é, os meus cones vermelhos e os meus cones verdes vão ser estimulados na mesma intensidade. E aí eu vou produzir amarelo. A sensação de amarelo.
Tá? Quando eu estimulo os cones vermelho e azul, eu tenho a sensação de magenta. O que é magenta? É um rosa forte, né? Um rosa específico. Aquele rosa não é por acaso, é o rosa da impressora. Sabe quando você compra, né, tinta para impressora, né? Tem um amarelo, tem um rosa. Aquele rosa é o magenta. Tá? E quando eu estimulo os cones verde e o cone azul, eu tenho a sensação de ciano, que é um azul claro. Não por acaso também é aquele azul da impressora. Tá? Tudo bem? Então, a impressora trabalha exatamente com amarelo, magenta e ciano. Tá? Essas cores aqui é que quando eu falar em pigmentos, tinta, e quiser produzir qualquer cor a partir de tinta, de pigmento, não vou entrar nesse detalhe, mas é uma lógica de subtração de cores, tá? Não vou discutir isso aqui. Mas aí eu vou usar essas cores, né, amarelo, magenta e ciano, como cores primárias, que muitas vezes na escola se aprende como amarelo, vermelho e azul. Né? Por que amarelo, vermelho e azul? Muitas vezes, porque às vezes a tinta que você não tem a tinta rosa, você tem a tinta vermelha, está muito próximo, você vai conseguir um efeito bom com isso também. Né? E o azul é um azul específico, é o ciano. Então, quando o pessoal fala amarelo, vermelho e o azul vão ser as cores primárias, ele está falando de misturar pigmentos, misturar tintas para produzir outras cores, né? E aí ele tem parcialmente razão, mas o mais correto seria amarelo, magenta e ciano. Por isso são as cores que são usadas na impressora, tá? Mas quando eu falo de luz diretamente, luz que é refletida por um objeto ou luz, né, que vem do monitor, aí eu vou sempre pensar em vermelho, verde e azul. Ok? O estímulo dos três cones simultaneamente produz a sensação de branco, como eu falei, né? E todas as outras cores são percebidas a partir do estímulo desses três cones em diferentes proporções. Vou fazer uma pausa e vou compartilhar com vocês uma outra coisa aqui, gente. Que é um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Chrome. Aqui. Esse simulador, tá? Esse simulador, se você clicar no link que eu vou deixar aí na aula, né, nos slides que eu vou subir, você pode descobrir qual que é a visão que aparece no cérebro quando eu estimulo esses cones, né? Então, por exemplo, né, se eu estimulo só os cones verdes, a minha sensação ali, né, é de verde. Se eu estimulo eles fortemente. Se eu vou estimulando eles menos, né, continua sendo verde, mas é um verde mais escuro. Tá? Se eu não tenho estímulo nenhum, aí a sensação é de preto. Tá? Ok. Agora, se eu estimulo, além dos cones verdes, os cones vermelhos, a sensação que eu vou ter é de amarelo. Tá? Agora, vamos lá. Agora vamos para as outras combinações. Né? Agora eu tirei o verde. Vou estimular também agora o vermelho com azul, que eu falei com vocês. Vai ser o magenta. Agora eu tirei o vermelho, vou estimular o azul e o verde. Eu vou ter o ciano, que é esse azul claro. Tá? Aí o laranja. Bem, o laranja eu posso fazer o quê? Eu volto para o amarelo, que é o vermelho mais o verde, mas tiro um pouquinho de verde, né? Deixo mais vermelho que verde, né? Eu vou ter o laranja. Tá? Eu quero o roxo. O roxo eu pego o vermelho e o azul, por exemplo, né? Que não precisa decorar isso não, tá, gente? Que gera o magenta, né? O que eu faço com o roxo? Eu tiro um pouquinho de vermelho, deixo mais azul, né? Eu vou obtendo uma coisa mais roxa. Então as cores são produzidas sempre a partir dessas três. Isso aqui eu acho que é um negócio legal para você brincar, tá? Quando a gente fazia essa aula, né, presencialmente, o que eu levava é 3 projetores e cada um com uma dessas cores. E a gente fazia a combinação delas. Eu consegui uma imagem que é mais ou menos essa aqui. Ó. Deixa eu voltar com a tela agora. Stop share. Compartilhar aqui de novo. Ok. Né? Eu consegui uma imagem parecida com isso, só que não era lá, não é redondinho. Né? Nos projetores eles projetam a tela retangular. Tá? Mas que é isso aqui, né? Uma região de vermelho, uma região de verde e uma região de azul. Onde eu junto o vermelho com o verde, eu tenho amarelo. Onde eu junto o vermelho com o azul, eu tenho magenta, tenho rosa.
Onde eu junto o azul com o verde, eu tenho o azul claro, que é o ciano. Aqui tem uma fotografia disso. Muito interessante são as sombras que se formam, né? Porque ele vai ter 3 sombras, né? E é interessante porque que essas sombras têm essas cores, né? Repare que é uma bolinha, tá? Ela foi iluminada com as 3 cores primárias: vermelho, verde e azul, né? Aqui as cores se juntam. Agora, olha as sombras. Por que essa sombra aqui é amarela? Ela é amarela porque é exatamente onde ela fez sombra da luz azul. Então, onde fez sombra da luz azul, continua batendo verde e continua batendo vermelho. Por isso que aqui fica amarelo. Tá? Foto meio, a cor não está muito fiel, não, mas aqui. Por que aqui está magenta, né? Ficou até mais roxo, mas por que aqui está magenta? Porque aqui é a sombra da luz verde. Repara que a luz verde está nessa direção. Aqui é a sombra da luz verde. A bolinha tampa a luz verde não bate aqui. Mas continua batendo azul, continua batendo vermelho. Por isso que aqui fica magenta. Tá? Já desse lado aqui fica ciano, porque é a sombra da luz vermelha. A luz vermelha não bate aqui, a bolinha faz sombra, mas continua batendo verde ou azul. Por isso a sombra fica ciana. Tá? Esse tipo de coisa aqui a gente consegue, com o projetor, fazer legal na sala. Já tentei levar lâmpadas dessas cores, é muito difícil conseguir o efeito, porque a sala não é escura o suficiente. Tá? Mas outro dia a minha esposa pegou essas lâmpadas, né? Começou a usar para os vídeos que ela faz, que ela produz de dança, de teatro. E eles foram lá naquela sala que tem na unidade 2, quem conhece, né, a unidade 2 lá no IF sabe, a gente tem uma sala toda preta ali, né? É a sala do teatro. E ali eles usaram as 3 lâmpadas para fazer a iluminação da cena. E ela conseguiu exatamente essas cores, né? Eu vou ver se eu consigo também outra coisa que eu vou trazer para vocês. Um print de uma cena do filme, que vocês vão ver essas cores todas aparecendo, que era a soma dessas luzes. Tá? Então, vou até anotar essas coisas, gente, que estão, né? Tem que mostrar para vocês o que eu vou postar aí, que eu falei, né? Então, print da cena, o vídeo de combinação de cores. E que mais? O link do simulador. Ok. Vamos seguir adiante. Aí tem um raciocínio que é muito legal também, gente, né? Igual eu falei com vocês aqui, ó. Esse é um tipo de conhecimento que eles até cobram no Enem, já vi umas 2 ou 3 questões nessa direção, tá? Então, vermelho, azul mais azul dá magenta, vermelho mais verde amarelo, azul mais verde ciano, tá? Então, olha esse raciocínio. Se eu pegar o magenta mais o verde, eu vou ter branco. Por quê? O magenta nada mais é do que o vermelho mais o azul. Quando eu somo isso com o verde, eu vou ter as 3. Eu vou estar estimulando os 3 cones. E eu vou ver branco. Espera aí que vocês vão entender por que eu estou falando isso. É um negócio muito massa. Tá? Então, vamos lá. Repetindo. Né? Quando eu pego o magenta, o que o magenta é? É as frequências que me estimulam. Vermelho mais azul. Quando eu somo esse magenta com verde, o magenta vai estimular o vermelho e o azul, e o verde vai estimular os cones verdes. Então, como resultado, eu tenho estímulo a todos os 3 cones. O que eu vou ver? Branco. Por isso eu vou falar que o magenta e o verde são cores complementares, porque elas somadas dão branco. As somadas se completam, né? Fica tudo completo ali. Mesmo raciocínio vale para o amarelo e o azul. Por quê? O amarelo, ele é produzido por uma frequência ou uma combinação de frequências que vão estimular os meus cones vermelhos e os meus cones verdes. Não é isso? Amarelo, olha aqui em cima, vermelho mais verde. Então, quando eu boto luz amarela, ela está estimulando meus cones vermelhos e meus cones verdes. Quando eu junto o amarelo com o azul, eu vou ter o estímulo aos 3 cones. E aí eu vou ver branco também. Né? Então, se eu juntar amarelo com azul, luz amarela com luz azul, forma branco. Tá? Isso também é legal de ver pra caramba nos monitores. Tá? E, por último, né, o ciano, que estimula o cone azul e os cones verdes. Né? Quando eu junto com o vermelho, passa a estimular os 3 cones e também eu vejo branco. Então, ciano e vermelho são cores complementares. Tá? Se você pegar um monitor, botar ciano, outro monitor, botar vermelho, juntar, eu acabo vendo branco, né? Porque no ciano já tem, né, luzes que estão estimulando
meus cones azuis e verdes, e o vermelho termina. E aí eu tenho o processo inteiro. Tá? Eu tenho o estímulo total. Por isso branco. Então, essas cores complementares, nós vamos chegar nelas daqui a pouquinho. Tá? Então, da figura 27.29, eu acho que... Esqueci, não sei, acho que é essa aqui. Tá? Vocês voltam aí. Né? Encontre os complementos do ciano, do amarelo e do vermelho. Né? Então, o complemento do ciano. É só olhar o que está oposto aqui. Ó. O complemento do ciano é o vermelho. Quando eu junto ciano com vermelho, tem branco. O complemento do magenta é o verde. E o complemento do amarelo é o azul. Né? Complete aqui. Vermelho mais azul, magenta. Ok? Vermelho mais azul, magenta. Branco menos vermelho. Eu vou ter que olhar qual que é a cor complementar do vermelho. Tá? Branco são os 3 tipos de cones. Ó, pensa aqui comigo. Branco está estimulando os 3 tipos de cone. Menos vermelho. Então, tira o cone vermelho. Então, quais cones que sobram? Verde e azul. Verde e azul junto formam o quê? Ciano. Tá? Então, se eu pego o branco, tiro o vermelho, sobra ciano. Então, na resposta 3 aqui é ciano. Né? Que é aquele azul claro. Né? Que é o complementar do vermelho. Tá? Branco menos azul. Então, vamos lá. Eu tenho branco, que são as 3 cores. Né? Os 3 cones estimulados. Tiro o que estimula o azul. O que eu ainda tenho? Vermelho e verde. Vermelho e verde junto formam o quê? Amarelo. Então, se eu pego o branco e tiro o azul, me sobra o amarelo, tá? Que é o complementar do azul. Tá? Então, as respostas aqui, vermelho mais azul, magenta. Branco menos vermelho, ciano. Branco menos azul, amarelo. E aí, agora eu vou fazer uma experiência com vocês, que eu quero ver se vocês fazem em casa. Atenção que é o seguinte. Eu vou botar uma imagem aqui, que é a bandeira do Brasil, com umas cores diferentes. E eu quero que vocês fiquem olhando para essa imagem, para o centro dela, focados no centro, por mais ou menos 20 segundos. Tá certo? Depois eu vou tirar essa imagem e quero que vocês olhem para qualquer parte branca da casa de vocês. O ideal, gente, é que faça isso numa sala escura. Tá? Se você estiver no quarto, apaga as luzes, né? Fica o mais escuro possível para que seu olho seja estimulado só pelas luzes da bandeira. Né? Se não tiver jeito, você faz isso aqui. Tá? Mas quanto mais escuro o ambiente, melhor. Tá? Vai dar certo mesmo no claro, mas fica muito mais interessante, muito mais vívido num ambiente escuro. Tá? Então, vocês entenderam? Eu quero que vocês foquem no meio do ponto da bandeira. Depois vocês olhem para outro lugar e nós vamos explicar depois o que aconteceu. Então, vamos lá. Tá a bandeira aí, eu quero que vocês olhem para esse ponto aí no meio, tá, gente? Fica o seu olhar por 20 segundos. Então, vou contar, né? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Aí, quando eu parar de contar, vocês olham para uma parede branca, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se vocês olharem para uma parte branca, né, vocês vão, o que vocês viram aí? Né? Vocês viram a bandeira do Brasil nas cores originais. Ok? Se não conseguiu, aproveita que é o YouTube, volta o vídeo, não preciso fazer de novo, volta o vídeo, faz de novo isso aí. Tá? Pena que eu tinha que deixar na tela branca depois. Tá? Vai ficar melhor, mas vocês devem ter conseguido. Vamos tentar entender por que isso acontece. Quando eu estou olhando aqui para a tela, onde está em volta aqui magenta, né? Onde meu olho está vendo magenta, eu estou estimulando 2 tipos de cone. O que é o magenta? É o azul mais o vermelho. Então, eu estou estimulando o cone azul e vermelho nessa região. Né? Fico um tempo todo estimulando esses cones. Na hora que eu tiro essa imagem, esses cones eles já foram saturados. É como se eu tivesse vários cones que foram usados naquele momento. Né? Não é que ele foi usado, mas ele demora um tempo até ser reativado e poder captar a luz de novo. Naquele momento que eu tirei a bandeira, a imagem da bandeira, esses cones eles já estavam saturados, eles não estavam ativos, né, naquele momento. E aí, quando eu olho para o branco, eu passo a perceber as cores todas, só que os meus cones azul e vermelho já estavam saturados. Então, eu não percebo bem o azul e o vermelho. O que sobra? O verde.
Então, vou repetir de novo, tá? Na hora que eu olho para esse retângulo cor-de-rosa, magenta, nesse local onde eu estou vendo isso, né, esse retângulo magenta, os meus cones azul e vermelho estão sendo saturados, né? Estão sendo saturados. Estou estimulando muito eles. Na hora que eu olho para o branco depois, como eles já estão saturados, eles não estão ativos. Estão muito menos ativos. Né? E aí, na hora que eu olho para o branco, eu passo a receber as cores todas de novo. Só que os meus cones vermelho e azul, entre aspas, estão cansados. Não é uma boa palavra cansado, não, mas assim, eles não estão ativos. Né? Então, eles não funcionam tão bem nesse momento, logo depois. O único que está funcionando bem nessa região é o verde. E por isso eles vão ser muito mais estimulados e por isso que eu vou enxergar verde nesse local onde está o magenta. Né? E aí eu vejo o verde da bandeira. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui. O losango. Losango, eu estou estimulando meus cones azuis só. Né? Estimulando meus cones azuis, estimulando meus cones azuis. Estou saturando eles. No momento em que eu tiro a bandeira e olho para o branco, eu vou ver as cores todas, meus 3 cones seriam estimulados, mas o azul não está ativo, né? Está menos ativo. Então, quais que sobram ativos aí? Sobra o verde, sobra o vermelho. Tá certo? E aí eu só vou ter o estímulo naquele losango do verde e do vermelho, que juntos, estimulados juntos, dão a sensação de amarelo. Por isso, nessa região do losango, eu vou passar a ver amarelo quando eu desligar a bandeira, quando eu tirar a imagem, né? Que é a cor original da bandeira, né? O amarelo é o contrário do azul, né? Então, no local do amarelo, né? O que está acontecendo? Onde eu estou vendo amarelo, eu estou estimulando os cones vermelhos e os cones verdes. Só não estou estimulando os azuis, estou estimulando os verdes e os vermelhos. E eles estão sendo saturados. Quando eu olhar para o branco, o verde e o vermelho foram saturados. Quem vai perceber muita luz ali são os cones azuis. E ali eu vou ter uma sensação de azul. Por isso eu vou ver esse círculo azul. E já na região central, onde está preto, eu não estou saturando nada, né? Eu estou deixando todos os cones ainda ativos, né? Não está chegando a luz naquela região, né? E aí, na hora que eu tiro a bandeira, aquela região está pronta para receber tudo, ela recebe tudo e ela vê branco, tá? Então, vocês podem repetir aí a experiência, se quiserem. Gente, eu vou parar, porque já deu a aula, já ficou grande de hoje, né? Eu vou deixar alguns exercícios nos slides, estão aqui, tá? Para vocês fazerem. Vai ter o teste no Moodle. Eu vou mostrar na aula síncrona, né, além de corrigir esses exercícios, de trazer novos exercícios, trazer exercícios do Enem, como eu fiz na última aula síncrona. Né? Eu vou trazer alguns exercícios do Enem, de vestibulares e outros também para a gente conversar. Eu vou mostrar umas outras ilusões de ótica bem legais. Bem legais. Né? Algumas delas têm explicação física, outras não. Né? Não vou saber a explicação, é mais um processo cerebral ali. Mas algumas vão lidar com essa sensação de preto e branco também, confundir a gente nisso aí. Então, se vocês puderem comparecer, vai ser legal. Ok? Então é isso. Boa semana para vocês.